Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam bem, né? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Iniciando esse videozinho aqui agora à tarde, pra contar um pouco da minha história na minha infância, né? A minha infância, gente, foi uma infância muito sofrida, né? Foi uma infância muito sofrida, marcada por muitas dificuldades, né? Que nós passamos na nossa vida, né? Que tudo não é mar de rosa, né, meu povo? As pessoas que vê nós assim, né? Não imaginam o que nós passou, né? Na mocidade da gente, né, meu povo? Aí eu vou aqui cantar um pouquinho da minha vida, né? Que eu passei na minha infância. Minha vida foi muito sofrida. Eu vou trazer aqui, né, um pouco do relato, né, da minha infância pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? Tô aqui, ó, no quarto, né? O menino tá brincando com o outro lá na sala e fica fazendo zoada. Eu tô aqui no quarto. E é isso aí, gente. Vou começar a contar um pouquinho do que eu passei, né, na minha vida. Quando eu tinha uns de 14 a 15 anos, gente, eu passei muita dificuldade, né? Eu estudei só a terceira série, né? E só estudei até a terceira série. Muito mal sei ler, muito mal sei escrever direito, né? Por quê? Porque a vida da gente financeira não dava para nós estudar, né? Não dava para nós estudar. E naquela época eu não estudei, né? A dificuldade não necessitou nós estudar, né? Era entre 5 irmãos, né? Era entre 5 irmãos, tudo pequeno, né, gente? A maiorzinha que tinha era a minha irmã, que tem 38 anos, né? É de 37 para 38 ela tem, né? É a mais velha que tem. Mas o restante era tudo pequeno, né? Mas mesmo assim, eu estudei até a terceira série, e eles ainda estudaram até a quarta, né? Mas eu precisei, né? Eu precisei me afastar, né? Da escola que eu estudava, por quê? A dificuldade obrigou e necessitou eu ter saído, né, gente? Por quê? Meu pai nessa época trabalhava de alugado, né? Meu pai nessa época trabalhava de alugado. Nesse tempo, o meu pai trabalhava de alugado, né? Que vocês sabem, de alugado, trabalhar de alugado, né? É muito dificultoso, né, gente? Porque às vezes tem o serviço, às vezes não tem, né? E nessa época ele trabalhava de alugado. Aí, a necessidade da gente era tão grande que, às vezes, tinha o comer dele levar pro serviço, né? Tinha o comer dele levar pro serviço, mas pra gente em casa não ficava, né? Porque vocês sabem, a pessoa que trabalha alugado tem que se alimentar, né, gente? Porque o serviço era pesado, o serviço dele antigamente era bater pasto. Naqueles tempos passados era bater pasto, arrancar toco, né? Vocês sabem o que é toco de Jurema, né? Arrancar toco. E tinha que ter o alimento, né, gente? Tinha que ter o alimento. Aí, se ele levasse pro serviço, não ficava pra nós comer em casa, né? Mas mesmo assim, ele levava, né? Minha mãe botava pra ele levar pro serviço. O dinheiro que ele ganhava naquela época, muito mais dava pra nós comer, né? Dava pra comprar algumas coisas e outras não, né? Comprava umas coisas e ficava faltando outras. Mas foi indo, né? Isso aí, meu povo, isso é o começo, né? Isso é o começo da dificuldade que nós passamos quando nós era, né? Nós era na juventude da gente, na mocidade da gente, né? Aí pronto, aí o dinheiro que ele ganhava não dava pra comprar os alimentos direito, né? E aqui, né? Namorando aqui. Que essa casa minha hoje, onde é essa casa minha hoje, era a casa da gente antigamente, tá? A casa que nós morava, antigamente era essa casa que eu moro hoje, né? Essa casa que eu fiz em cima da sapata da casa da minha mãe. Onde nós era tudo criança, nós morava aqui onde eu moro hoje. Aí foi passando e a dificuldade foi aumentando, né, meu povo? A dificuldade foi aumentando, o serviço parou, né? O serviço parou, aí ele ficou pensando, e agora? 5 filhos dentro de casa, né? 5 filhos dentro de casa, sem ter serviço, sem ter o que comer, né? A obrigação obrigou a fazer o quê? De catar lixo, né, meu povo?
Aí foi nessa época, né, que as coisas apertou, né? A crise apertou e eu tive que sair da escola, né? Eu tive que sair da escola para me ajudar ele, né? Que eu era pegada dele, não, sou pegada dele até hoje, né? A ele, a minha mãe. Né? O que eu puder fazer por ele eu faço, o que eu puder fazer pela minha mãe eu faço, né? Eu não faço tanto quando tem tanta condição, mas o pouco que eu tenho, eu divido com eles, né? Que foram as pessoas daquela época, sofreram muito, né? Para cuidar da gente, né? Quando nós se adoecia, né? Soltava um, ajeitava um, soltava o que ia ajeitar, já pegava o outro para cuidar, né? E você sabe que mãe é mãe, né, gente? E é isso aí. Aí a dificuldade apertou, aí teve que fazer o quê? Pro lixo, né, meu povo? Aí foi nessa época que eu deixei de estudar, né? Pra você ver que eu só estudei até a terceira. Nem sei de conta, né? Não sei de conta, muita conta. Pois ainda eu sei ler um pouco, né? Sei fazer meu nome, algumas coisas ainda eu entendo. Porque Deus me fortalece, né? Aí nesse momento aí da crise, né? Nós fomos pra onde? A obrigação, nós fazer o quê? Catar lixo. Aí nós fomos, né? Tem um lixão próximo à cidade da gente aqui, que é entre Sairé e Camusim de São Félix. É uma cidade que tem, sabe? Próximo a Sairé. É Sairé e Camusim de São Félix. Aí lá tinha esse lixão, né? Nesse tempo ele só tinha uma bicicletinha, Monarch, né? Uma bicicleta até vermelha, eu me lembro como é hoje, uma bicicleta vermelha, Monarch. Aí ele foi, pegou a bicicletinha dele, né? Pra ir catar lixo. Aí ele botou uma caixa de caju, né? Aquelas caixas que tem, né? Que o povo chama caixa de seaca, que bota verdura dentro, essas coisas. Ele amarrou na bagageira da bicicleta e foi pro lixo. Ele foi pro lixo e disse assim: se der pra arrumar alguma coisa lá, amanhã nós vai comigo, né? Com eu e minha mãe. Se der, o apelido da minha mãe chama Severina. Se der, Severina, amanhã vai eu, tu e Deda pra nós catar, que ele chama eu de Deda, né? Meu nome é Silvaneide, mas ele chamou isso aqui, as pessoas conhecem eu de Deda, né? Aí, resumindo, ele foi. Ele foi, né? Amarrou a caixinha no bagageiro da bicicleta e foi embora. Aí ficou, passou tempo. Quando foi umas 4, esse aí eram umas 7 horas da manhã, de 7 para 8, né? Quando foi umas 4 e pouco ele chegou. Ele chegou, né? Pra você ter noção, gente. O que ele arrumou, né? Saiu de 7 horas da manhã até 4 horas da tarde pra arrumar o quê? Catando lá, né? Arrumou uns alumínios lá, arrumou os metal. Vocês sabem que em lixo, né? Em lixão muito grande assim, tem muita coisa. O povo joga muita coisa. Aí quando ele chegou em casa, foi 4 horas da tarde. Com o quê? Um pacote de fuba, né? Um pacote de fuba, vocês sabem, né? Um pacote de fuba. E uma rodinha de mortadela, né? Só que deu pra comprar, né? R$3 de mortadela e um pacotezinho daquele de fuba pra nós comer à noite, né? Ah, Maria, quando ele chegou, gente, que ele trouxe essa fuba. Desculpa, gente. Ele trouxe essa fuba, trouxe esse rodelinho de mortadela, Maria, nós ficamos tão contentes. Tão contentes pra nós não chegava à noite, né? Pra nós comer, né? Cuscuz, né? Porque tinha dia, gente, de nós fazer o quê? Nós pedir comer e não ter nada, né? O que era que a minha mãe fazia quando não tinha nada? Ela fervia a água, né? Ela botava água no fogo. Quando a água estava fervendo, ela cortava cebola dentro. Cebola de folha, pra vocês terem uma noção. Cebola de folha, ela cortava as cebolinhas dentro, né? Aí eu ia na casa da minha avó, pedia um pouquinho de farinha, a minha avó dava. A minha avó, que é a mãe do meu pai. A minha avó dava, ela fazia aqueles cadrados para nós comer. Cadrado de farinha na água quente, né? Agora sem mistura nenhuma, né, gente? Sem carne nenhuma, né? Só os cadrados de farinha. E nós comia satisfeito, feliz, né? Que nós sabia que nós ia encher nossa barriga. Tudo bem. Essa hora se passava, né? Do almoço, né? Tinha esses cadrados no almoço. Né? Tinha esses cadrados no almoço e na janta da noite. Nós ia comer o quê? A ver meu pai aprontava, né? Umas macaxeiras. Nós não deixava nem a macaxeira engrossar, né, gente? Que você sabe que a macaxeira engrossa, né? A raiz mesmo, na raiz mesmo, bem fininha. Na raiz mesmo, meu pai arrancava, né? Minha mãe descascava aquela raiz de macaxeira e botava pra cozinhar, pra dar a gente, pra nós comer, né, gente? Nesse tempo, aqui os açudes, né? Dava muita enchente neles. Dava muita enchente nos açudes. Aí nós fazíamos o quê?
pegava o balaio, que naquele tempo nós pescava de balaio, né? O balaio de feito de cipó. Nós pegava o balaio da minha avó, pedia o balaio dela, ela dava. Nós pegava o balaio, né? Ia pros açudes, pras enchentes, gente. Era água e tempo de levar a pessoa, né? Às vezes nós segurávamos nos troncos do capim para não levar a gente. Pra nós fazer o quê? Pescar, né? Pegar os peixinhos da gente. Aí nós ia, tinha aquelas piabas de correnteza, que eu não sei se vocês conhecem, né? Aqui nós conhecemos uma piaba de correnteza, que desce aquela trilha de piaba, né? Aí nós ia, pegava aquelas piabas, né? Chegava em casa, nós tratava tudinho, que não tinha nem como tratar, gente. Só era estourar o buchinho dela pra tirar o olfatozinho, né? Nós ia estourando o buchinho dela, tirando o olfato e botando ela de vasilhinha, pra minha mãe ajeitar, lavar bem lavadinha e fazer o quê? Um molho, né, dela, né? As piabinhas tudo desse tamanho, gente, tudo pequenininho, ó. Aí minha mãe pegava, fazia o molho das piabinhas, né? Mas também é assim, gente. O molho era assim. A piaba, um pouquinho de colorau quando tinha, e uma cebolinha de folha. Era o molho da gente, né? E para nós comer com o quê? Com raiz de macaxeira, né? Que a macaxeira não tinha brotado. Ela não tinha engrossado, né? Ela tava começando a botar macaxeira. Mas a fome era tão triste que não tinha como esperar, né? Era plantar e nós alimentasse, né? A batata também. Nós arrancava as batatas tudo assim, ó. Tudo dessa finurinha, as batatas. Que nós ficava mastigando assim, só raiz, né? Porque batata não tinha. Isso aí é o relato da minha infância, viu, gente? Não tá nem tá no começo, não tá nem na metade, tá no começo. E fumo, né? Passando essas dificuldades, catando lixo. Eu catava lixo mais ele, né? Eu saía 7 horas da manhã, sem comer nada que não tinha. Ficava minha mãe e meus outros irmãos em casa, sem ter o que comer, né? Que emprego aqui não tinha, era muito difícil, até hoje é. Até hoje aqui, gente, quem tem seus empregos por aqui, por isso que eu digo, né? Há muita gente por aqui, quem tem seus empregos, que zele ele, né? Zele seu empregozinho, porque não é fácil não, gente. Não é fácil não, viu? Desculpa aí, meu povo, aqui, ó, descosturou-se o mosquiteiro, tá vendo? Mas isso aqui não vem ao caso, né? Tô contando o meu relato da infância. E por isso que eu digo, gente, que tem seu serviçozinho que segure, né? Porque não é fácil. Só quem passa fome, só quem passa, né? A dificuldade é quem sabe, né? Cada um que passa é quem sabe. E minha vida foi assim, né? Minha vida foi bastante sofrida, né? Minha vida foi bastante sofrida. Veio me orar dos tempos pra cá, né? Foi que a vida da gente veio melhorar um pouquinho, né? Graças a Deus. Mas nós passei muita dificuldade, muita dificuldade. Eu saía 7 horas da manhã mais ele, né? Aí, cadê a comida no outro dia, né? Pra nós se alimentar de novo. Porque nós não precisamos de comer uma vez, né, gente? Nós precisamos o quê? Café da manhã, janta e almoço. É 3 vezes ao dia, né? E aqui, pra nós, se tivesse de manhã, não tinha de 11 horas, né? De meio-dia. Se tivesse o café da manhã, não tinha um almoço. Se tivesse o almoço, não tinha o jantar, né? É assim. Se tivesse o café da manhã, nem tinha almoço, nem tinha jantar. E se tivesse o almoço, nem tinha o café da manhã, nem tinha o jantar. É triste, né? Muita gente pode pensar que é mentira, né? Mas não é. Só quem sabe é quem passa, né? Aí, quando foi ele trouxe a fuba, trouxe a mortadela, né? A rodinha da mortadela, nós comemos no outro dia. Amanheceu, né? Aquela tuia de menino, 5 filhos, pra dar de comer, né? Não tinha nem um gole de café pra nós beber. Eu passei a noite todinha assim pensando, né? Meu Deus. Eu vou ajudar meu pai, meu Deus. Eu vou sair da escola. Que nesse tempo, aqui, gente, nesse tempo não tinha Bolsa Família não, tá? Nesse tempo nós ganhava caderno de escola, os materiais é tudo ganhado, né? Era antigamente. Hoje não. Hoje nós temos que comprar, tá? Mas antigamente eram os cadernos tudo ganhados, aqueles caderninhos fracos, né? Que se rasgava ligeiro, era borracha, lápis, nós não comprava, né? As roupinhas, nós nunca compramos roupa, né? Nós nunca usamos roupa nova, a roupa que nós usávamos era tudo roupa já usadinha dos outros, né? Já era usadinha dos outros, meu povo. Mas nós dava graças a Deus, né? Quando nós ganhávamos uma roupinha pra nós ir pra escola. No outro dia nós ficávamos ansiosazinhas, né? Que amanhecesse o dia pra nós ir pra escola. Com aquela roupa e aquela sandália que nós tínhamos ganhado, né? Aí pronto, e a dificuldade aumentando, só aumentando, só aumentando, só aumentando, né? E a fome, nós não estávamos mais aguentando, né? Segurar a fome. Aí quando foi no outro dia, né? Meu pai trouxe a salame, trouxe a fuba pra nós comer à noite. Quando foi no outro dia, não tinha mais nada. Aí o que faz eu, minha mãe e meu pai, né? Minha irmã mais velha ficou tomando conta dos outros meninos pequenos, né? Minha irmã mais velha ficou pequeno. Enquanto eu, minha mãe e meu pai ia pro lixão, né? Aí meu pai foi e arrumou uma bicicleta pra mim, né? No troca, ele foi e arrumou uma bicicletinha pra mim. No ferro velho, gente, onde ele vendeu o ferro velho dele, né?
Tinha uma bicicletinha lá, escorada lá, uma bicicleta preta, toda acabadinha, né? Aí falou com o homem do ferro velho. Aí o homem foi e vendeu a ele, né? Na época foi R$ 30, né? A bicicleta. Aí disse, ó, Vicente, com o nome do meu pai, o apelido dele é Vicente. Ó, Vicente, deixa pra pagar quando você puder. Aí papai disse, tá certo. Papai foi e trouxe a bicicletinha, né? Aí no dia que foi pra ir pro lixo, foi eu, ele, minha mãe e minha irmã mais velha ficou tomando conta. Minha mãe foi de pé, né? Atrás da gente, né? Ela de pé, eu na bicicletinha pequenininha, meu pai na Monark dele, né? Vermelhinha. E minha mãe, né? Nós andando e minha mãe acompanhando, né? Até no lixão, viu, gente? Que é longe. Da casa da gente aqui, do sítio da gente, pro lixão, perto de Camusim, entre Sairé, que é a minha cidade, de Camusim, né? De São Félix. Fica muito longe, né? Nesse tempo ela tinha saúde, eu também tinha, né? Meu pai também tinha. Nós enfrentava pau e pedra, né? Aí nós fomos pro lixo, né? Eu, minha mãe, meu pai catava do lado, eu catava de outro, minha mãe do outro. Só sei que nós juntamos uma carrada de plástico, né, gente? Deu uma carga bem grande de plástico, né? E o dono do ferro velho que vinha buscar a carrada que meu pai juntava, o dono do ferro velho vinha buscar. Aí nesse dia, ó, nós ralemos pra juntar uma carrada de plástico, né? Ajuntemos garrafa, balde quebrado, bacia, o que tinha, né? De plástico velho, cano, essas coisas nós ajuntemos. Gente, durante o dia nós fizemos uma carga bem grande. A carroça, o meu pai, nós ajuntemos, né? Nós ajuntemos, aí meu pai deixou lá, né? Nós deixamos tudo ajuntadinho lá no lixão, para no outro dia, de manhãzinha, meu pai ir na cidade vizinha, né? Chamar o dono do ferro velho, aquele que comprava os da gente, né? Chamar o dono do caminhão do ferro velho para ir buscar, né? As troçadas velhas que nós ajuntemos. Nós tínhamos ajuntado. Aí nisso aí, gente, meu pai foi, né? Amanheceu o dia. Meu pai de manhã, 6 horas da manhã, ele pegou a bicicletinha e foi embora pra cidade chamar o homem do caminhão, né? O homem do ferro velho para ir buscar as troçadas que nós ajudamos lá no lixão. Tudo bem, ele foi, chamou o homem, né? O homem ofereceu café a ele, claro, né, gente? Que ele ia beber que tava sem comer, né? Aí o homem foi, deu café a ele, ofereceu café, ofereceu um pãozinho, ele comeu, porque você sabe, né? Tem as pessoas na classe alta, tem as pessoas na classe média, né? E tem as pessoas mais derrubadas, né, gente? O modo de dizer o quê? Mais sofrida, né? Era o meu caso, né? Aí, quando ele tomou o cafezinho, né? O homem pegou o caminhão, o meu pai botou a bicicleta em cima e foi diretamente para onde? Pro lixão, onde nós tínhamos juntado os plásticos, né? Para ele vender. Mas, meu povo, foi uma decepção grande. Isso não se faz com ser humano nenhum, né, gente? Essa pessoa que fez isso, né? Na época, essa pessoa que fez com a gente, ela pagou, né? Pelo que ela fez com a gente. De nós ter sofrido, passado o dia todinho, né? Amanhã, até as 4 e pouca da tarde, ajuntando, sem comer nada, né, gente? Só bebendo água, sem comer nada. E Deus nunca dorme, né? Deus é um pastor que nunca dorme. Deus é um santo que nunca dorme, né? Deus é o nosso pai, nada faltará. Meu pai, quando meu pai já avistou de longe, né? Aquela fumaça lá no lixão. Aí meu pai disse, oxi. Meu pai disse ao dono do carro, disse, oxi, que fumaça é aquela no lixão? Tocaram fogo no lixo. Aí o homem disse assim, será, Vicente? Aí papai disse, foi. Aí ele pensou o quê? Logo nos plásticos que nós tínhamos ajuntado, né? Nós passamos o dia todo dia ajuntando para no outro dia ele chamar essa pessoa, né? E chamar o dono do ferro velho, né? Para ir buscar. Aí foi, ele viu a fumaça, aí continuaram, foram embora, né? Lá pro lixão. Mas, meu povo, trabalho perdido, serviço perdido nós tínhamos fazido naquele dia. Quando meu pai chegou lá, o dono do caminhão, para ir buscar os troços velhos que nós tínhamos ajuntado. Essa pessoa, muito maldosa, né? Essa pessoa muito maldosa. Não foi que tinha tocado fogo, meu povo, nos troços da gente que nós tínhamos juntado para nós vender. Para nós conseguir o pão de cada dia da gente. Quando meu pai chegou lá, os plásticos tinham queimado, foi tudo. Só tava mesmo fumaceirozinho. Porque os plásticos tinham derretido, né? Os plásticos tinham derretido no chão. Só tava aquele fumaceirozinho, né? Dos plásticos que tinham derretido. Mas deu uma tristeza tão grande, né? No meu pai deu uma tristeza tão grande. De nós ter ido, ter ajuntado e essa pessoa ter fazido isso, né? Agora, maldade, sabe, gente? Que essa pessoa vivia catando junto com nós lá, né? Essa pessoa vivia catando junto com nós lá. Aí quando só deu tempo, nós ia juntar e virar as costas. Quando nós saímos do lixão, que viemos embora pra casa.
Quando nós viramos as costas, que viemos embora pra casa, ela foi e tocou fogo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Hoje em dia ela pagou, né, pelo que ela fez. Deus dá de castigo. Lá de cima mesmo, Deus manda o castigo, né? Pra aqui, pra terra, pra todo mundo ver, né? E foi isso aí. Isso aí é um pouco do meu relato, tá, gente? Da minha infância, né? Foi muito sofrida, né? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse vídeo, né? Que eu tô passando aqui pra vocês. Vocês veem eu assim feliz, né? Que é Deus que me dá essa felicidade, né? Deus me dá essa felicidade, né? Pra eu viver. Deus me dá essa alegria pra transbordar para as outras pessoas, né? Que às vezes estão lá pra baixo, né? Às vezes estão lá pra baixo, não tem alimo, né? Eu tô aqui pra trazer alegria, né? Alegria no coração, né? Deus que me dá essa alegria todos os dias. Alegria contagiante, né? É Deus que me dá força, Deus que me dá alegria para hoje em dia nós estar em pé, né? Hoje em dia eu agradeço a Deus, né? Hoje em dia eu agradeço a Deus por tudo que Deus fez na nossa vida e tá fazendo e vai fazer mais ainda, né? E é isso aí, gente. Isso foi um pouco do meu relato, né? Da minha infância que eu passei, né? Mas eu sou feliz, né? Eu sou feliz demais da conta, né? Hoje eu sou rica, graças a Deus, né? Na glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu sou rica, né? Hoje eu sou rica, graças a Deus. Eu posso dizer que Deus me deu minha riqueza, né? A riqueza que me deu foi Deus, né? A riqueza que me deu primeiramente foi Deus. E segundo, nossos esforços, né? Nós saímos da nossa dificuldade, né, gente? Nós saímos da nossa dificuldade. E hoje em dia nós temos barriga cheia. Graças a Deus, né? Hoje nós temos o que comer. Hoje nós temos o que oferecer às pessoas, né? Mais próximas, né? As pessoas que assim, né? O que nós passemos, tem muita gente que passa, né? E se nós puder ajudar, nós ajuda, né, gente? E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse videozinho, né? Um pouquinho do relato meu, né? A minha infância, né? Que eu não estudei muito. Eu não sou uma pessoa estudiosa, né? Mas Deus me deu o dom de ter esse coração, né? Esse amor pelo próximo, né, gente? E é isso aí, meu povo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, ó, já deixa aí seu like, né? Que não for inscrito, esteja se inscrevendo, né? Ripa os vídeos de Silvaneide na rotina para estar ajudando o Silvaneide, né? Que o meu sonho é crescer aqui, né? No YouTube. Ser uma... Eu trazer mais e mais alegria para as pessoas, né? Eu sei que tem gente aí que gosta do meu vídeo, eu agradeço, né? Muito obrigado por cada um de vocês que entrar aqui. Deixa aquele likeão, né? Ó, o like, super like merecido. Deixa seu comentário, né? Muito obrigado a cada um de vocês, né? Um abraço bem apertado de Silvaneide na rotina para vocês tudinho, né? E é isso aí, gente. Foi um videozinho que eu trouxe hoje para vocês, né? Eu espero que vocês gostem de coração. Um pouco do relato, né, da minha infância. E foi isso aí, gente. Mas hoje eu sou feliz, né? Hoje eu sou feliz, graças a Deus. Tenho tudo que Deus me deu. E é isso aí. Até o próximo vídeo, né? Assim, se Deus me permitir. Tchau, meu povo. Ó, gente, o que eu tenho para dizer a vocês é isso. Se você estiver passando por uma dificuldade, vocês nunca desanimem. Tá, gente? Se você passa por uma dificuldade hoje, mas amanhã Deus proverá, né? Amanhã Deus proverá. Se você tá triste hoje, mas Deus vai lá limar, né? Deus vai entrar no seu coração com providência, né? E o milagre acontece, né? Ele derrama bênção, derrama chuva de bênção, milagre sobre todos nós, né? Toda a nossa vida. E é isso aí, gente. O que eu digo pra vocês aí, não desanime, né? Continue lutando pelo objetivo de vocês, pelo sonho de vocês, que um dia, né? Um dia nós vamos alcançar, né, os objetivos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus derramará bênção e glória em nossa vida, né? E é isso aí, eu entrego tudo na mão do Senhor Jesus Cristo. Eu entrego minha vida, entrego a vida da minha família, entrego a vida de vocês tudo aí do outro lado da telinha. Que Deus tome providência na vida da gente, né? Que Deus tome providência na vida da gente, que Deus derrame o milagre, né? As bênçãos, né? Milagre e bênção na vida de todos nós, né? Meu, da minha família, da vida de vocês, da família de vocês aí do outro lado da telinha. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Assim, se Deus permitir, meu povo. Tchau, gente. Um beijão e um abraço de Silvaneide na rotina. Fui!